Fala, rapaziada, tudo bem? Aqui é o Nicolas Kirilov, setorista do Coritiba aqui, né? Mais um dia, né? Ontem vocês já me viram, né? Tô de volta hoje, né? Porque o Coritiba teve uma quarta-feira maluca, né? Muito movimentada, cheia de novos nomes, contratação, tudo que a gente tinha falado no último vídeo, se oficializou quase tudo já. Então a gente vai falar tudo certinho, né? Novos detalhes, né? Que saíram, oficialização de algumas contratações, novos nomes. Então vamos falando um pouco aí, né? A gente vai começar falando com o goleiro, né? Situação dos goleiros, né? Começar lá de trás do time, né? Avançando para frente daí. Então, situação de goleiro, né? A gente tinha falado do Renan Ribeiro ontem, né? Só que o Renan Ribeiro teve um problema financeiro com o Coxa, né? Ele estava sem clube, né? Ele tinha deixado o Al-Ahly, né? Da Arábia Saudita. E daí o Coxa estava muito encaminhado para contratar com ele, né? Tava tudo muito certo, ele ia fechar com o Coxa, mas por alguns problemas financeiros teve problemas, né? O Coxa não optou por não contratar ele, né? Ele queria mais dinheiro, ele queria ser titular também, né? Ele não aceitava a competição com o Gabriel. Porém, o Coxa não aceitou isso, né? E optou por não fechar com o goleiro, né? Com isso, agora o Renan Ribeiro e o Coxa não vai fechar. O Renan Ribeiro parece que vai fechar com o time da Série B até, né? Pior para ele, né? Vai poder jogar a Série A. Então o Coxa também, né? Já tinha um plano B certinho, esquematizado para caso desse tudo errado com o Renan Ribeiro. Então o Coxa fechou com o Lua Poli, goleiro do Fortaleza, né? Que teve passagem pelo Atlético Goianiense. Então é um goleiro bom, né? Que teve uma boa passagem pelo Sport, né? Um time que do Sport era meio fraco, né? Que acabou caindo no final, né? Tinha uma defesa meio ruim. Mas o Luan Poli fazia um bom trabalho no gol, né? Fazia boas defesas, bastante milagre. Foi um goleiro muito elogiado na passagem dele pelo Sport. Depois ele foi para o Atlético Goianiense, né? O Atlético Goianiense teve uma passagem um pouquinho menos destacada, assim, né? Ele foi um goleiro decente também, né? Fez bons jogos, boas defesas, fez algumas defesas boas, foi elogiado. E também isso aqui acabou, né? Que aconteceu com o Sport, aconteceu com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense caiu também, então ele acabou se transferindo para o Fortaleza. No Fortaleza não jogou nenhum jogo, né? Porque ele foi reserva do Fernando Miguel. E agora, né, o Coxa chamou ele aceitou o convite, ele vai fechar com o Coxa, né, vai vir pro Coxa definitivo, daí ele vai ficar com o Coxa agora para ser reserva do Gabriel, né, infelizmente ficou sendo reserva, mas ele deve jogar alguns jogos do Paranaense, Copa do Brasil, alguma coisa assim, né. Então, posição de goleiro, né, que o Coxa tinha com o Alex Morales saindo pro Mirassol, o Coxa resolveu, né, já trouxe o goleiro reserva, e agora tá tudo resolvido no gol, né, tem o goleiro titular que é o Gabriel, e o goleiro reserva vai ser o Lua Poli. E outros nomes, né, que a gente tinha falado ontem, né, na defesa, né? A gente tinha falado do Kusevich, né? O Kusevich vai vir definitivo pro Coxa, né? Vai vir tinha contrato até 2025 o Palmeiras, e agora vai vir definitivo pro Coxa, né? O Coxa comprou ele, né? Comprou por 6,2 milhões de reais, né? O Palmeiras tinha pedido 1,2 milhões de dólares, e o Coxa vai comprar 50% dos direitos dele, né? Esses 6,2 milhões vão ser divididos metade e metade para a Universidade Católica, para o Palmeiras, né? A Universidade Católica é outro time que tinha os direitos econômicos dele, ele vai ficar com uma parte do dinheiro, né? Daí o Coxa vai ficar com 50% do valor dos direitos econômicos do Kusevich, o Palmeiras fica com 25% e o Universidade Católica fica com 25% também. E daí, para conseguir contratar o Kusevich, o Coxa fez uma oferta interessante para o Palmeiras, né? E cedeu, né? O Coxa ainda tinha 20% de direitos econômicos do Rafael Veiga. Então o Coxa, né, aproveitou e cedeu esses 20% para o Palmeiras, né? Que é um jogador com muito destaque no Palmeiras, um dos principais jogadores do time lá, do time paulista. Então o Coxa aproveitou e cedeu, né? Porque pro Coxa, na visão dele, né, é um atleta de 27 anos, já não tem interesse de sair do Palmeiras em breve, não tem muito interesse de times europeus, né? Talvez ele possa sair aqui dentro do Brasil, mas acho que ele não tem muita vontade disso, né? Por se identificar muito com o Palmeiras e tudo isso. Então, o Coxa aproveitou e cedeu esses 20% pro Palmeiras, né? E não teve que pagar mais dinheiro do que o Palmeiras pedisse, né? Então o Coxa ofereceu esses 6,2 milhões e mais 20% do Rafael Veiga e fechou com o Kusevich, né? O Kusevich deve ser anunciado nessa sexta já, né? E também já deve aproveitar para ser inscrito no Paranaense, né? Que a defesa é um setor que o Coxa precisa muito, né? Só tem um zagueiro para domingo, por exemplo, né? Só tem um chancelor disponível para domingo. E o outro zagueiro que a gente tinha falado, né? Que estava misterioso, né, a gente não sabia o nome, foi revelado, né, para a torcida, né? Um zagueiro que pessoalmente eu não conhecia muito quando eu ouvi falar do nome dele, né? Aposto que pouca gente conhecia, é o Lucas Piscinholo. O Lucas Piscinholo estava em Portugal, depois ele foi para a China. O Lucas Piscinholo ele foi formado nas bases do São Paulo aqui, né? Ele jogou nas bases do São Paulo, porém ele não conseguiu jogar muito no time principal. E o São Paulo acabou cedendo ele para o Portimonense de Portugal. E onde lá no Portimonense ele ficou 3 temporadas emprestado no começo, né? Indo e voltando do São Paulo para o Portimonense. E daí finalmente o Portimonense decidiu comprar ele, né? O Portimonense comprou o jogador e daí ele foi muito bem no Portimonense. Ele se destacou muito lá, foi campeão da Série B de Portugal com o Portimonense. Se destacou, foi titular, teve uma grande sequência de titular no time. Poucas lesões também, um ponto que o Coritiba gostou muito, né? Encaixou no perfil. Que o Coritiba
que o Coritiba buscava, no perfil para contratar um zagueiro, né? E daí no Portimonense ele foi muito bem, né? No total ele fez 187 jogos pelo Portimonense, porque ele ficou 8 anos, é um período bem longo, né, na Europa, e fez 11 gols e uma assistência, né? Depois do Portimonense ele deixou, né, recentemente, ano passado, na metade da temporada, ele deixou o Portimonense para a China, ele foi para o Zhejiang, time chinês, tem um nome meio complicado, e daí ele foi para o Zhejiang e jogou lá metade da temporada. O último jogo que ele fez pelo time chinês foi no dia 31 de dezembro. E daí ele deixou o time chinês, estava sem clube agora, né? E o Coritiba aproveitou, viu que era um jogador que encaixava no perfil e trouxe para o time, né? Agora esse é o terceiro zagueiro que o Coxa contrata, né? O Bruno Viano, o Kusevich e o Lucas Piscinholo. O sobrenome é complicado. E daí ele contratou esses 3 zagueiros. Agora o Coxa praticamente resolve seus problemas da zaga, né? Que era um setor que vinha sendo muito criticado e pedido, e se viesse pedido pela torcida, reforço, né? Então agora o Coritiba trouxe 3 zagueiros e deve ter uma paz nessa defesa agora, né? Que ano passado foi um grande problema. E deve ter uma paz finalmente. O Gabriel e todo o time, né, do Antônio agora que tá aí, né? Então vamos ver se vai funcionar essa defesa nova do Coxa. E o último tópico agora, né, que a gente já tinha falado ontem e hoje foi anunciado para a torcida, né? O Lisieiro. O Lisieiro chegou, já estava em Curitiba, né? Já esteve no CT terça-feira para fazer alguns exames, coisas da assessoria do Curitiba, divulgar foto, algumas coisas assim. Ele já esteve terça-feira e hoje ele foi anunciado. Foi anunciado, né? Ele veio na troca com o Nathan Mendes para o São Paulo, que já retornou. O Lisieiro chega com um empréstimo até final do ano e deve ajudar muito o Curitiba, né? Também com sua versatilidade. Ele pode atuar como volante, lateral esquerdo. Lateral esquerdo é uma posição que o Curitiba talvez vá atrás do mercado, ou se o Liseiro agradar jogando na posição, o Curitiba talvez fique satisfeito. Porque como volante, o Curitiba já tem diversos jogadores, então ele vai ter que conquistar a posição para jogar de volante, né? Vai ter que jogar bem para ser o titular da dupla de volantes do Curitiba. Então talvez ele possa acabar caindo na lateral esquerda. Mas foi isso, né, rapaziada? O Lisieiro, que já está anunciado, o Kusevich, que está muito bem encaminhado, deve ser anunciado nessa sexta. O Lucas Pissunholo, que também já está tudo encaminhado e deve chegar nos próximos dias em Curitiba. E o goleiro Lua Poli, que também pode ser anunciado nessa sexta ou nos próximos dias também. Como ele jogar no Fortaleza, ele já pode chegar rapidinho para Curitiba. Mas é isso, rapaziada. 2 vídeos em 2 dias. O mercado do Curitiba tá bombando. Talvez dê uma esfriada agora, né? Porque as necessidades estão sendo cobridas. Então talvez seja por aí, né? Talvez a gente tenha uma paz aqui para dar uma respirada. E é isso. Muito obrigado, rapaziada. Tchau, tchau.